Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje, nos nossos estúdios, nós vamos conversar com a vereadora Michele Alencar. Me diga uma coisa, é mais fácil ser vereadora ou jornalista? Jornalista. Jornalista, muito mais fácil. Talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, porque de jornalista eu tinha 14 anos, né? Talvez, quem sabe, quando eu tiver 14 anos de política, se Deus quiser, se o povo quiser, se assim a minha trajetória me permitir e eu chegar a esses anos, eu possa mudar. Mas hoje, claramente, eu digo ser jornalista é bem mais fácil. Eu pergunto isso porque, em se tratando especificamente ali da Câmara de Cuiabá, eu acho que essa missão ela acaba sendo um pouco mais difícil, talvez? Não, é muito difícil, é desafiadora, é exigente, demanda, assim, uma energia absurda, porque você está lidando com a vida das pessoas, a expectativa dessa representação, e eu que sou uma pessoa que é do meu perfil, eu me cobro demais, eu me dou demais, eu sou intensa, eu acho que quem me conhece sabe que eu tenho uma imensidão, assim, tudo que eu faço é 8 ou 80, né? Então, quando eu era jornalista, sou, né? Quando eu trabalhava como jornalista, era muito apaixonada, eu fazia o meu melhor, eu queria dar o melhor, eu queria que as pessoas, quando me vissem, quando eu chegasse para entrevistar, elas ficassem felizes a ver que era a repórter Michele, ou quando elas me vissem apresentando a matéria pelas quais elas iam aparecer, eu sempre imaginava, tomara que as pessoas abram um sorriso e falem, é ela, porque eu sempre quis dar o meu melhor para as pessoas, né? E graças a Deus, essa trajetória, eu conquistei isso, porque eu sempre fui muito bem recebida, tive muito carinho. E esse eu acho que foi um dos principais motivos pelos quais, no meu primeiro mês de eleita, eu tive um choque tão absurdo, porque foram anos construindo uma carreira de credibilidade, de respeito, de confiança. As pessoas sempre confiaram, principalmente no esporte, né? Eu chegava nos estádios, todo mundo... A torcida do Misto tem um carinho especial por mim, então, assim, os projetos sociais e a cada casa que eu entrava... Esse carinho, essa troca, eu conquistei o coração das pessoas. E quando eu vim para a política, no meu primeiro mês, foi quando esse carinho, essa pessoa íntegra, se tornou alvo de críticas. E eu não esperava que fosse. Eu falei, eu não fiz nenhum movimento ainda. Eu nem comecei a trabalhar de fato para que as pessoas me critiquem. E aí eu percebi que na política existem interesses que eles vão além do que é real, do que de fato acontece. Os interesses de te desconstruir só pelo fato de você você estar de um lado contrário, né? Então é bem desafiador. Como é que se lida com algo assim, vereadora? O seu primeiro dia ali na Câmara, vamos voltar um pouquinho a esse período. A senhora se sentiu acolhida ali dentro? Não, nem um pouco. Eu falo muito pouco disso, né? Mas como isso já é algo superado, eu acho que pode ajudar até outras pessoas, porque para mim, Ana, estar mulher na política sem ter um pai, sem ter uma família, sem ter um histórico de vínculo com a política é muito desafiador, né? Então eu era novata, agora já não me considero mais novata, mas era novata, chegando uma menina que nunca tinha participado de pleitos, bonitinha e que, na concepção da maioria, estaria ali para fazer uma decoração figurativa. E não foi assim. Então, eu, de cara, já senti que o ambiente não era propício para mim. E nós tomamos posse no dia 1º de janeiro, teve o recesso parlamentar, no dia 2 de fevereiro foi a primeira sessão. E no mês do recesso parlamentar, eu sofri muitas perseguições. Eu tive até um pedido de cassação do meu mandato. Com base em quê? Com base, e aí foi quando eu entendi que esses pedidos, eles não são feitos em base de nada, mas sim por estarem um lado, né? Minha igreja tem um projeto social,
Eu participava muito de ações sociais com a primeira-dama e eles colocaram o fato de uma cesta básica ter sido entregue e dentro do processo, nenhuma das justificativas, fotos que anexaram não tinha nada a ver com política. E assim, tanto que, obviamente, eu ganhei na justiça, todas as comprovações foram feitas. Então ali eu percebi, eu falei, não se trata sobre o que eu vou fazer, mas só o fato de eu estar posicionada deste lado de cá, contra o lado de lá. Então, e aí teve esse, aí falaram das minhas, que eu tirei 10 dias de férias, e falaram que eu já estava usando recurso público, eu não tinha nem recebido ainda. Todos os anos, em janeiro eu tiro férias. E eu sempre tirava férias de 20 dias, e foi pela primeira vez que eu tirei 10 dias, e fui criticada quando a Câmara estava em recesso, minha equipe toda trabalhando, porque eu comecei a trabalhar no ano anterior, enfim. Mas isso me gerou muitos conflitos. Na primeira sessão eu tive uma crise de pânico. Foi quando eu descobri o que é crise de pânico. Eu tive uma crise de pânico, achei que a ambulância ia entrar lá na sessão, ia me levar, e eu já tinha visto toda a cena, porque eu tava passando mal, falei, eu vou passar mal, vou ter um ataque, eu não tinha ar, não conseguia respirar, e eu falei, o SAMU vai entrar, deixa eu só pensar, quem que vai me ajudar? Eu tava num banheiro passando muito mal, sem o celular, a hora que eu entrei pra pegar o meu celular só pra falar assim, estou passando mal, chamo o SAMU, eu me deparei com um vereador falando um discurso, e naquele momento, aquele sufocamento, aquele que eu realmente, eu não sei, quem já teve crise de pânico sabe que a sensação é de morte. A gente vai morrer, parece que o teto tá baixando, você sufoca, você não consegue respirar, o coração acelerado. Eu não conseguia puxar o ar, e eu realmente estava assim, eu vou morrer aqui, se o SAMU não chegar e me socorrer, eu tô morrendo. Naquele momento eu falei, Deus, só me faz entrar no plenário, porque eu fui pro banheiro tentar, né, pegar meu celular, e quando eu vi um discurso, eu falei, peraí, na hora eu tive uma experiência com Deus, assim, que é uma coisa que eu quase não falo, porque é uma coisa, né, que nem todo mundo acredita, mas pra mim é muito real. Naquela hora eu tive uma experiência com Deus, e Deus falou assim como você se sente pequena e não se sente que aqui é o teu lugar, eu fui com Davi, você com você. Porque naquela hora que eu vi aquele discurso, eu falei assim, a política precisa de pessoas decentes, corajosas. É por isso que eu tô aqui. Eu vou enfrentar, mesmo que seja um Golias pra mim, eu vou enfrentar. E naquele dia, eu subi pra falar, porque essa talvez seja uma das características que Deus olhou em mim, porque eu sou uma improvável da sociedade. Eu sou meio improvável, não entendia nada de política, odiava política, criticava política, não queria fazer parte. Pra mim, quem entrava pra política era mau caráter. E Deus vai e me escolhe. E aí, eu entendi que eu não sou de me acovardar. Eu tenho medo, como todo mundo tem, inseguranças, receios, me sinto indigna, me sentia. Mas eu falo, eu vou. Se Deus fala assim, vai, eu vou. E aí eu fui subir e falei, esse lugar eu vou me apropriar, enquanto Deus quiser que eu esteja aqui. E ali eu me senti, de fato, eu vivi uma loucura, assim, como se eu estivesse o plenário, o microfone. Como se estivesse diante de Golias. E eu me sentindo pequena, e aquele gigante, aquele teto parecendo que ia descendo em mim. Eu falei que eu morra, mas eu vou morrer lutando. E se eu realmente for o Davi, eu vou vencer. E tem sido essa construção. Então foi a primeira vitória, que foi a vitória interna. A vitória da visão de quem eu sou. A vitória de me apropriar desse lugar. A vitória de acreditar que mesmo me sentindo nada, ou sentindo assim, cara, eu não tinha que estar aqui, que eu não sou boa pra estar aqui, que eu não combino com ninguém que tá aqui. Eu poderia me levantar e fazer um bom trabalho. Quando eu me comporto corajosamente, quando eu não me intimido, quando eu não me rendo às pressões externas e continuo convictamente nesse caminho, eu estou dizendo de forma subliminar a todas as mulheres, esse lugar é para nós e nós vamos conseguir vencer desde que nós nos apropriemos dele e desde que nós não olhemos para a opinião alheia, porque vai ter um monte de opinião na política, você sabe, né? Tem opinião para tudo, todo mundo tem um pensamento a seu respeito, todo mundo vai fazer uma análise do seu mandato, todo mundo vai dizer, você é isso, você é aquilo,
Mas você tem que ter convicção de qual a linha você vai seguir. E para mim essa é a maior contribuição que eu posso dar. É continuar trabalhando seriamente com a convicção que eu tenho de que eu posso contribuir com a boa política. Então, por falar em comprometimento, compromisso e tudo mais, isso está sendo colocado à prova. Na sessão do último dia 9, a sessão acabou sendo encerrada por falta de quórum. E o presidente Chico 2000 ficou bastante chateado com isso, porque diz que é um fato recorrente ali na Câmara, a ausência de parlamentares, dos vereadores, sem justificativa, e aí atrasos, e aí tudo isso. E dentro desses faltosos, vereadora, a senhora também não estava lá. Eu gostaria que a senhora justificasse isso, até porque, de acordo com o que o próprio presidente da Câmara, o vereador Chico 2000, disse, os vereadores que não justificarem, né, não comprovarem que estavam ausentes, inclusive a trabalho, eles vão ter ali o ponto cortado, enfim, vai refletir ali no salário mesmo desses parlamentares. Por que a senhora não estava lá? Não, estava, inclusive eu tenho uma tribuna livre nesse dia. O doutor, né, o professor, que ia falar sobre saúde mental, era minha tribuna livre, estava no gabinete comigo. O que acontece é que todas as sessões atrasam. E a gente, quando tem tribuna livre, a gente se sente mal de ver que você está com um convidado lá e esse convidado fica esperando horas, porque daí tem a primeira chamada, a segunda chamada, a terceira chamada. E aí eu tava com uma tribuna livre no meu gabinete, eu sempre falo para as meninas, começou, a gente leva. E na hora que eu tava indo pra sessão, as meninas me avisaram, vereadora, encerrou a sessão. Aí eu falei, como assim? Eu tinha acabado o atendimento com a menina da servidora do CDMIC, uma servidora da saúde. Não, encerrou. Falei, encerrou não. Prorrogou. Não, encerrou. Falei, não, gente, como assim? Aí fui pro plenário. Inclusive, dei entrevista lá no plenário. Tem, graças a Deus, registrado que eu estava lá. Tive que dispensar a minha tribuna. Foi super chato, né? Tive que dispensar o professor, que foi até lá. Aguardamos, conversamos, combinamos. E aí, falei, infelizmente não vai ter como. Até encontrei o presidente Chico, falei, Chico, tinha tribuna e tal. Não, eu vou fazer isso. Eu acho que é uma medida séria, importantíssima, porque eu, por exemplo, só fico esperando começar quando eu tenho uma tribuna para levar, porque a gente já passou muita vergonha. Achei fundamental ele ter feito isso, porque de repente a gente tem um novo comportamento. Eu não fique tão desconfortável, porque lá no meu gabinete eu tô conversando com a pessoa, dou um cafezinho, dou uma atenção. Aí, nesse caso, você deixa o cara esperando lá, sozinho. E, vereadora, né? No caso de um convidado assim, ele não poderia estar lá, por exemplo, às 9 horas. E aí a senhora dá essa atenção para ele lá dentro, justamente para não ter... mais são salas diferentes, né? Certo. Ele fica numa salinha separada... E a Até gente fica aguardando. Então, assim, já aconteceu várias vezes de eu deixar minha tribuna aguardando. E por recorrências, né, de ficar horas, você chegar lá, daqui a pouquinho vai começar. Então, vereador, já tô meia hora. Já teve 1h30 de... Por isso que por isso que eu mudei esse comportamento de falar, eu não vou deixar 1h30 um convidado que se dispôs a vir aqui, sentado numa sala sozinho. Então, foi por isso que eu tomei essa postura de falar, olha, o dia que eu tiver convidado, eu vou a hora que começar. Então, deu a hora, a gente vai. E aí, nesse dia, que foi essa última sessão de terça, aconteceu isso. Mas encontrei o presidente, ele viu que eu estava na casa, que eu estava com o meu convidado, que eu estava atendendo o servidor, que eu sou uma das vereadoras que chega mais cedo na casa. Mas, por conta de tantos atrasos, a gente acaba tendo que ficar aguardando quando tem um convidado, né? A senhora acredita que essa medida do presidente da casa vai conseguir disciplinar os vereadores? Tomara. Eu espero muito. Porque, principalmente nesse caso, como foi o meu caso, que eu tinha um convidado. Você passa vergonha quando a sessão não é começada. Então, eu achei que o presidente Chico foi extremamente sério e pontual. Tá, tem que acabar? Então não vai ter sessão. Então da próxima vez a gente não vai ter que ficar com o convidado aguardando no gabinete, a gente vai levar ele pra lá e vai saber que vai ter o compromisso de não passar carão, de ficar horas esperando, né? Vereador, nós vamos entrar agora num assunto que é a questão das verbas indenizatórias. Eu já quero começar perguntando como que a senhora trata a distribuição dessa verba dentro do seu gabinete. Como que funciona essa verba dentro do gabinete de Michele Alencar?
funciona como deveria funcionar em todos os gabinetes. Vereador tem salário e verba de gabinete, chefe de gabinete, que são os dois únicos que tem VI, né? Tem o seu salário e a sua VI. Cada um faz o que quer com o seu, porque esse salário ele é depositado na conta de cada um. Então, no meu gabinete, isso é muito tranquilo. Minha chefe de gabinete presta conta, faz o relatório dela, eu faço o meu relatório, porque a gente presta conta disso. Isso tem que ser prestado conta todo mês. Todo mês eu assino um relatório, linha por linha, escrito por mim, do que foi gasto com verba de gabinete. E assim ela faz com a dela. O que a Câmara, vereadora, pensa a respeito disso e pretende fazer com relação a essa situação da vereadora Edna? Existe uma análise a respeito desse tipo de comportamento, se está dentro da legalidade ou não, se o regimento interno diz alguma coisa a respeito? Eu gostaria que a senhora falasse para as pessoas em casa, para a gente entender como é que funciona isso, como é que funciona dentro dos gabinetes ali da Câmara. Na verdade, Ana, funciona que cada um tem que administrar a sua VI. É assim que funciona. Agora, não fazendo isso, existe um regimento interno, existe comissão de ética, existe as formas de que isso seja punido, né? Então, assim, no nosso regimento fala de vários itens que podem afastar, caçar um vereador. Esse é um dos itens, porque isso incorre na falta de decoro, isso incorre na falta de legalidade desse comportamento parlamentar que representa a população. Então, assim, esse já tem 2 representações dessa vereadora na comissão de ética. Porque, primeiro, houve um fato. Não é comum que você mande uma mulher grávida embora. Isso deve ser a exceção da exceção. Tem jurisprudência na lei? Tem, mas é a exceção da exceção da exceção. E nós não podemos trabalhar com exceção. Nós não podemos trabalhar com exceção. Então, essa servidora foi mandada embora grávida. Está errado. Já começa por aí, está errado. Mas eu como presidente da Comissão de Direitos da Mulher, convoquei a vereadora Edna para explicar o que aconteceu. Por quê? Porque a Câmara pagou 70 mil de direitos trabalhistas para essa servidora. 70 mil reais por algo que não deveria ter acontecido. Mas, obviamente, se aconteceu, a Câmara não pode se eximir, porque é a Câmara que paga o salário, não pode se eximir de pagar aquilo que deve, né? Ok, mas só reforçando, não deveria ter pago, porque o fato não deveria ter acontecido. Em acontecendo, pagou, beleza. Convocamos a vereadora para entender o que houve. E lá na comissão ela explicou que essa foi um acordo que foi melhor para a gestante, porque a gestante estava tendo algumas complicações por conta do horário, por conta da exigência do cargo, enfim. E aí, por bem, as duas, acharam melhor fazer essa saída para a saúde emocional e física, inclusive, da gestante. Então, nós, como Comissão de Direitos da Mulher, entendemos, se nós estamos aqui para defender o direito da mulher, ela recebeu os direitos trabalhistas e seria melhor para ela, nós aceitamos. Só que daí depois vieram outras situações que pontuaram que talvez não seja exatamente como foi dito. Então, tudo isso precisa ser investigado e já está sendo investigado. Então, por exemplo, o caso, a própria servidora gravou um vídeo dizendo que foi difícil para ela, que não foi tão de comum acordo, que ficou claro, não foi de comum acordo. Exatamente. Que ela foi momentos difíceis e que realmente ela devolvia a AVI, não o salário. Mas gente, tá na conta dela, né? Ela não tinha que transferir para a conta de uma outra pessoa. Então, assim, eu sempre defendo. O que deve ser investigado tem que ser investigado. Em encontrando um fato que ocorreu e que vá contra os parâmetros legais, isso precisa, sim, ter uma punição. Eu não sou uma vereadora que vai aqui pleitear cassação de ninguém, porque eu acredito que todo cargo eletivo é escolhido pelo povo e o povo deve retirar. Então, assim,
É impeachment? Ok. Ah, porque tem uma mobilização, o impeachment ele nunca é por uma pessoa, tem uma mobilização social. Nesse caso, uma cassação de um vereador, ele só pode acontecer mediante alguns parâmetros que são aí não podem ser infringidos dentro da legalidade. É esse caso. Então, não estou aqui fazendo um julgamento antecipado. Estou apenas descrevendo o que aconteceu até agora. Daqui para frente, se vai ter cassação, se não vai ter cassação, vai depender de, primeiro, posicionamento da comissão de ética, parecer da comissão de ética, como que isso vai se desdobrar dentro da casa, para então chegar no plenário para uma votação. Então, até lá, no curso das coisas, a gente vai poder compreender exatamente o que houve, né? É o que eu posso dizer hoje, não é uma prática do meu gabinete. Pois de acordo com as informações que estão sendo foram expostas na imprensa e com comprovação, foram mais de R$20 mil devolvidos na conta da vereadora Edna Sampaio somente no ano passado. Né? E alguns sites divulgaram isso, né? Inclusive o nosso, o Repórter MT, e aí nós fomos processados. Nós entendemos isso como censura. Eu acredito o seguinte, gente, eu como jornalista preciso me posicionar de forma clara, objetiva. Para mim, a censura, a não censura foi uma grande conquista e ela veio debaixo de muita luta. Se a gente for recordar a história, hoje a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ela é fruto de uma conquista que gerou anos. Muitas pessoas sofreram muito para que hoje a gente tivesse essa liberdade na imprensa. E a gente não pode fazer com que a luta de uma história, ela simplesmente se dissolva e por cunho político, porque essa é uma mobilização política, a gente volte lá aos primórdios, onde nós tínhamos uma mídia extremamente direcionada. Só vai aquilo que eu quero, só vai aquilo que eu acho que é bom. Não é assim. Então, assim, é um equilíbrio que a gente precisa encontrar nesse momento. Nós vivemos também uma época de fake news. Nós temos pessoas que encontraram na internet, infelizmente, um ambiente como se fosse terra sem lei. Eu falo o que eu quero, eu digo o que eu quero e eu não quero nem saber o que isso vai resultar. E palavras jogadas ao vento é como, né, plumas. Depois você rasgou ali um travesseiro, por exemplo, num precipício, você não vai ter como catar tudo. Você desconstruir a imagem de alguém é péssimo. Só que aí, por isso que eu falo, precisa desse equilíbrio. Eu não posso voltar, por exemplo, a PEC da fake news, eu não posso retroceder numa conquista que hoje nós precisamos, na verdade, celebrar, que é o nosso direito de liberdade, e vai ficar restrita a uma comissão que vai dizer se essa comissão, dependendo de quem está composta por ela, vai dizer o que é certo ou o que não é? Dependendo se for um governo aí de direita, então ok. Se for um governo de esquerda, então ok. Então, quando for um governo de direita, só as coisas que apoiam a direita. Quando for um governo de esquerda, só aquilo que é interessante para a esquerda. Nós não podemos cair nessa. Então, sou contra a PEC da fake news, sou a favor ao direito de informação, sou a favor à liberdade de imprensa. E outra, nesse caso da vereadora que moveu um processo contra os sites que divulgaram. Eu li essas matérias, né? Só um adendo, os sites que foram processados pela vereadora Edna Sampaio por conta dessa notícia foram o Repórter MT e o RD News. Sendo que todos os sites replicaram essa notícia. Eu não entendi por que só os dois foram. Mas assim, ainda bem, eu acho que pelo fato de nós ainda termos a liberdade de imprensa, mesmo tendo movido esse processo contra esses dois sites, sem né? êxito, viu, gente? O juiz não deu favorável não deu, porque a as notícias, porque inclusive ele não fala no parecer dele que as pessoas precisam ter direito à informação e são as pessoas que vão fazer o juízo de valor dessa informação. Exatamente. Então, isso me preocupa, entendeu? Com a PEC das fake news, isso me preocupa porque isso não foi uma fake news, né? Tem prints de conversas. E ali eu li a matéria, em nenhum momento desconstruiu, simplesmente relatou alguns fatos. Então,
Eu só quero pontuar o seguinte: sou contra fake news, mas jamais irei interferir na liberdade de imprensa. Não podemos fazer isso. Isso seria um agravo absurdo para tudo que nós já construímos. Eu acredito sim que a imprensa precisa investir em bons profissionais, profissionais comprometidos com a informação, e por isso, recentemente fiz até uma sessão solene para validar o posicionamento, a formação dos nossos jornalistas. Porque se nós formos recordar, aí tem um tempo, né, alguns anos aí atrás, o diploma de jornalista foi abolido. Não necessariamente você precisa ter um diploma para você ser jornalista, mas eu continuo defendendo que bons jornalistas precisam de formação. É nessa formação que esses jornalistas, seja numa formação acadêmica, eu vou defender a formação acadêmica, mas acima de tudo, dentro dos veículos é necessário comprometimento com essa notícia, né? Exatamente, o nosso trabalho é justamente informar e esclarecer a você que está aqui nos prestigiando nesses assuntos que a gente está tratando aqui. Por exemplo, vereadora, eu queria que a senhora deixasse claro o que é que aconteceu com a CPI, que a senhora, que é ali do Cuiabá Prev, a senhora recebeu denúncia. Eu gostaria que a senhora falasse acerca dessas denúncias e explicasse. No momento, a senhora sugeriu uma CPI com base em denúncias, e denúncias muito graves. E aí a senhora vai e articula ali uma CPI e tem assinaturas o suficiente para isso. Vai anunciar que essa CPI precisa ser aberta. Não tem mais as assinaturas, foram retiradas, e aí virou-se uma confusão tremenda ali na Câmara. Então, por favor, o que é que aconteceu? São as surpresas que a Câmara nos revelam, né? O que aconteceu vamos recordar aí, porque eu acredito que nem todas as pessoas tenham esse hábito de acompanhar a sessão na Câmara. Nós trouxemos denúncias de que servidores municipais, servidores da prefeitura, tanto concursados como servidores de carreira, tanto contratados como servidores de carreira, estavam tendo descontos no seu lerite. E esses descontos, principalmente dos consignados, eles não estavam sendo repassados para as empresas, para os bancos. E esses servidores começaram a descobrir que eles estavam negativados. Nome sujo, gente. Olha, uma coisa que eu aprendi com meu pai: tudo que você tem é seu nome, né? E aí, de repente, você tá vendo seu salário embora, todo mês está sendo retirada ali a parcela, e, na verdade, essas parcelas não estão sendo pagas. E aí, numa sessão, o vereador Dilemário trouxe uma tribuna livre, uma servidora da educação, uma professora que, inclusive, foi um depoimento, assim, comovente. Chorou, estava extremamente abalada. E nessa mesma sessão, eu já tinha programado que eu passei os áudios. Escolhi alguns áudios, que eu tenho um monte aqui no meu celular, de uma outra servidora vivendo esse drama. E essa servidora, inclusive, tá doente, tá acamada. E ela falou: eu tô tendo tanto desconto no meu lerite, eu tô devendo tanto, eu já tô tão negativada, que eu não tô tendo dinheiro nem para comprar os meus medicamentos. E aí eu coloquei os áudios dela, eu pedi para ela me encaminhar o olerite que comprovasse os descontos, me encaminhou, coloquei na sessão. E aí, a hora que eu desci da tribuna, eu falei: gente, vamos propor uma CPI. Inclusive, eu e o pastor Eduardo, vamos propor uma CPI dos consignados aqui? Vamos. Quem assina? Gente, hoje estou protocolando a CPI dos consignados. Cheguei no meu gabinete. CPI dos consignados, vamos lá, mobilizei a equipe, pá. Quando fomos protocolar no sistema, tinha um pedido de um vereador que passou na minha frente, que ouviu eu falando no plenário. Esse vereador foi lá e falou: não vai propor. Foi lá e propôs. Então, nós ficamos com 2 pedidos. Foi o vereador Jefferson. 2 pedidos ali. E eu falei: gente, mas o que aconteceu? Eu falei, o cara passou na minha frente, safroso, olha. Aí, na outra sessão, e nessa eu já tinha 9 assinaturas. Cheguei lá e falei assim: vereador, mas como ele propôs umas 2 horas antes de mim, a minha ficaria comprometida, porque ele propôs antes, né? Mesmo eu tendo as assinaturas. Falei: olha, eu propus a CPI, que eu tinha falado em plenário, mas você foi lá e propôs também. Questionou. Eu falei: você foi lá e propôs também. Mas vamos fazer o seguinte, daqui pra frente, não quero discutir isso. Não queria entrar embaixo. Vamos daqui pra frente? A sua CPI é dos consignados, mas existem outras denúncias que isso está acontecendo também com a previdência dos servidores.
A previdência dos servidores é fundamental para o futuro desse servidor. Então, INSS dos contratados, o Cuiabá Prev, então está sendo tudo descontado, não está sendo repassado. E eu vou propor essa, então eu retiro a minha, que é o mesmo objeto da sua, retiro a minha, e aí você já tem, né, as suas assinaturas estão encaminhadas, eu retiro a minha e proponho essa. Eu vou fazer o seguinte, eu assino a tua, você assina a minha. Pode ser? Eu vou ficar prejudicado, mas aí eu proponho outra, a gente faz 2 CPIs em paralelo para investigar isso. Beleza, o Dilemário estava até falando na tribuna. Foi acordado entre vocês. Foi, o Dilemário estava falando na tribuna e ele até pegou o microfone e falou, eu estava do lado dele, acabei de falar com a vereadora aqui, e aí vamos fazer 2 então, ela fica com a previdência, fica consignadas, então você pode assinar as 2 e tal. Ele falou no microfone na hora que eu estava do lado, acordando. Saí de lá, fui, fiz o meu pedido e falei pra ele, olha, eu não tô conseguindo assinar a sua CPI, porque você não me habilitou. Não, vê aí o que tá acontecendo, tô tentando, não tô conseguindo assinar. Beleza. Voltamos na quinta-feira. Na quinta-feira, eu com 11 assinaturas da minha CPI. E, terminada a leitura da CPI, a Devair me fala, vereadora, sua CPI não vai rolar não, porque, vamos tirar a assinatura aqui. Eu falei, como assim vão tirar a assinatura? Fulano tá tirando a assinatura aqui. Falei, não. E 3 vereadores tiraram a assinatura. Sob qual argumento? Não teve argumento. Não teve argumento. Foram 3 vereadores que retiraram a assinatura, o Jefferson, Marcos Brito e Luiz Fernando. Depois de toda... Porque assim, os 3 vereadores retiraram, mas o que mais me impressionou foi o Jefferson, porque eu pedi voto para todos, né? Mas com um acordo de, tipo, você assina a minha, eu assino a sua, vamos fazer uma investigação paralela, vamos nananã, foi com ele. E eu fiquei chocada. Porque ele não me habilitou para assinar a dele, mas assinou a minha, eu falei, ok. Porque eu na minha cabeça, falei, ele já tem... não assinou a dele, então, porque não foi habilitado para isso. Não. E a minha assessoria ficou tentando até na quinta-feira assinar. Ficou tentando, e eu falei pra ele, não estamos conseguindo. Mas eu acredito, o que eu imaginei? Eu falei, ele já tem assinatura suficiente, então tá nem aí pra mim, né? Não vai fazer diferença. E aí eu fui e falei, cara, não é possível. Eu tinha 11, em minutos eu tenho 8, e aí a CPI não vai continuar? E foi o que aconteceu. Acabamos estressando um com o outro, porque eu achei muito, mas muito ruim esse posicionamento. E aí ficou, eu até, Ana, poderia assim desconstruir muito uma figura aqui desse parlamentar, mas não vou fazer isso. Eu acredito que cada um vai tocando tua vida aí, meu interesse é que essa CPI dê certo e que sejam realmente responsabilizados. A minha luta é pelo servidor, a minha luta é pela população, a população está sendo penalizada. Agora, pena que eu não vou ter como implantar uma CPI disso, mas o que não vai me impedir de investigar, o que não vai me impedir de fazer o meu trabalho de fiscalização. Mas é muito triste quando a gente vê esse tipo de posicionamento. Pois é, por falar em posicionamento, é justamente por isso que a gente tocou nesse assunto com a senhora, porque o que a gente ouve e tem lido algumas notícias é de que a senhora se recusou a assinar essa CPI do pastor Jefferson, né? E não foi isso. Na verdade, a senhora foi desabilitada. Não teve... Ele sabe que não. Ele sabe. Ele sabe. E se agora? Ele estiver falando isso na mídia, amém, ele vai colher isso, porque ele sabe que não. Pois é. E aí você que acompanha o Repórter MT, aqui não tem fake news, ela está explicando, ela não estava habilitada para assinar essa CPI. Tanto que a minha assessora legislativa viu ele dando uma entrevista, eu não estava perto, foi no dia da sessão, eu já estava no plenário, e ela chamou ele e falou, vereador, o senhor tem a oportunidade de aproveitar que a imprensa está aqui e desmentir, porque isso não é verdade. Ele ficou bravo com ela, enfim. Mas aqui eu não vou ser essa pessoa que vai desconstruir o posicionamento de ninguém. Né? O tempo vai mostrar quem é quem. Vamos falar agora do futuro político de Michelle Alencar? Vamos. Tá confortável com relação aos planos futuros? Sim. Segura? Sim. Segura, a gente nunca tá, porque a gente depende das pessoas, né? E são as pessoas que definem o nosso futuro na política, mas segura do meu trabalho. Vereadora, a senhora está no União Brasil. Sim. Existe aí algum convite ou possibilidade de mudar ali de partido? Existiram convites de 3 partidos,
mas inicialmente o meu lugar é a União Brasil. Uma fala do prefeito Emanuel Pinheiro, onde ele diz que dificilmente alguém consegue peitá-lo nas próximas eleições, que ele vai fazer o seu sucessor, mesmo sofrendo todas essas questões que a gente tem acompanhado aí. O que a senhora acha disso? A senhora acha que Emanuel tem condições, é robusto o suficiente para peitar algo assim, falar algo assim, e que de fato ele pode ter êxito nessa fala dele? Eu acho que infelizmente, quando o prefeito Emanuel Pinheiro se posiciona dessa maneira, ele brinca com a cara da população. Ele desmerece o sofrimento das nossas pessoas que vivem aqui hoje na capital. Ele desmerece o que pensa a população. Ele brinca com o posicionamento dele hoje, o posicionamento que a gente espera de um prefeito, de um gestor da cidade. É um posicionamento de enfrentamento para a resolução dos problemas. É o posicionamento de quem quer trabalhar, não de quem quer ficar fazendo chacota com a dor das pessoas e pensando em política. Emanuel não pensa em como resolver a cidade, ele pensa apenas em fazer discursinhos politiqueiros. Para mim isso é infantil, para mim isso é medíocre. Eu não entendo que um gestor com tamanhos desafios que Cuiabá tem hoje se comporte dessa maneira. É infantilizado, é mesquinho, é pensar nele. Eu estou pensando em mim e como eu vou dar o meu sucessor. Pense em resolver os problemas da cidade, querido. É para isso que você foi eleito. Então você não tem que pensar em fazer sucessor, você tem que pensar em fazer um bom trabalho. Então, assim, é muito triste ver esse tipo de declaração. Fiquei extremamente chateada, porque eu senti, eu como cidadã hoje, tenho título de cidadã cuiabana, eu como cidadã cuiabana me senti afrontada com o posicionamento de um gestor que esquece pelo qual motivo ele está na cadeira de prefeito. Ele está para trabalhar pela população e não para ficar pensando em fazer sucessor político. Minha gente, infelizmente, nosso tempo aqui está acabando e eu já quero, vereadora, agradecer muito, viu? A sua participação conosco, a sua colaboração aqui no Repórter MT. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu acho que, assim, eu acredito que seja tão importante a gente poder estar em veículos que trazem informação com transparência e não tenho medo de ser questionada. Isso é importante para toda a população, isso é importante para a figura política entender que a gente está aqui e todo o nosso serviço tem que ser prestado conta. Então, obrigada pela condução, obrigada pelo convite, obrigada a todos que nos acompanharam. Quero agradecer a toda a equipe do Repórter MT, porque você está aqui comigo aparecendo, mas tem um monte de gente que não está aqui. Agradecer a minha assessoria também, que está sempre me acompanhando, e dizer que a população pode contar com a vereadora Michelle Alencar. As minhas redes sociais, o meu WhatsApp estão sempre dispostos. Eu estou aqui para a gente crescer junto e contribuir cada vez mais com Cuiabá e dizer que o meu desejo é que Deus abençoe todos e Deus abençoe nossa cidade. É isso, minha gente. Que Deus abençoe também você que está nos acompanhando. Permaneça aí vendo as nossas notícias, que não são fake news. E é uma alegria, como eu sempre digo, ter você aí do outro lado. Fique por aí, porque a qualquer hora a gente pode voltar com uma nova entrevista, um novo assunto. Portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.